Olá, tudo bem por aí? Você já ouviu falar num pintor e compositor brasileiro chamado Heitor dos Prazeres? Esse artista une as artes plásticas e a música no seu trabalho. Muito legal, né? Eu sou a professora Gabi e vou te contar um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá? O Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1898. Faz muito tempo. Ele ganhou seu primeiro cavaquinho com 12 anos. E nessa época, na sua juventude, ele trabalhou como engraxate, jornaleiro, ilustrador. Ele era órfão de pai e vivia com seu tio e frequentava muito a casa das tias baianas no Rio, a tia Ciata e a tia Esther, que são conhecidas por ser o berço do samba no Brasil. Com essa convivência, ele aprendeu a tocar, aprendeu os truques e os jeitinhos do samba e aos 20 anos ficou conhecido como Mano Heitor do Cavalo. Ele conheceu muitos sambistas, como Cartola e o Paulo da Portela, e se tornou um importantíssimo compositor no meio do samba. Ele participou das escolas da fundação de algumas escolas de samba, como a Mangueira, a Portela e uma escola que se chamava Deixa Falar, que depois se tornou a Estácio de Sá. Já por volta de 1937, há muitos, quase 100 anos atrás, ele começou a se dedicar à pintura. E deu certo, viu? Ele pintava a realidade do seu meio e dos grupos de samba. E na primeira Bienal de São Paulo, ficou em terceiro lugar entre os artistas nacionais. A Bienal de São Paulo é o maior evento de arte do Brasil. Por isso, essa premiação, mesmo que seja um terceiro lugar, é muito importante. Na Bienal seguinte, 2 anos depois, ele ganhou uma sala inteirinha só para expor os trabalhos dele. Foi gravado um documentário e muitas exposições em homenagem a ele. Bom, essa é a história do Heitor dos Prazeres. Só pelas premiações e pelas homenagens já dá para perceber como ele foi importante, né? Mas um detalhe muito importante de tudo isso é que ele nasceu em 1898, 10 anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Uma época em que os povos que eram escravizados estavam buscando seu lugar e a sua identidade aqui no país, já que eles foram trazidos para tão longe e não tinham condições de voltar para os seus países de origem. Então, nessa época, muitos ex-escravizados vieram da Bahia para o Rio de Janeiro. E assim se formou uma comunidade no Rio com essas pessoas que vieram. O Heitor dos Prazeres era filho de 2 ex-escravizados e vivia nessa região do Rio. Ele denominou a região da Praça 11, que é a praça onde essa população se reunia, como Pequena África. E além da Praça 11, as casas das tias baianas também estavam incluídas nisso. As casas da tia Ciata e da tia Esther eram o maior centro de convivência entre essas pessoas que acabaram de chegar no Rio de Janeiro. Era um espaço em que eles traziam a sua arte, a sua cultura e a sua identidade. Nessa época, o governo do Brasil e o governo do Rio de Janeiro tentavam trazer a cultura francesa e trazer esses moldes para nossa arte e para nossa cultura brasileira. Mas esse grupo de pessoas vindo da África e outros grupos de minorias, como por exemplo os japoneses e italianos que já estavam aqui, resistiram e trouxeram a sua própria cultura. O trabalho do Heitor dos Prazeres é muito importante porque nessa época em que o Estado brasileiro tentava trazer os moldes franceses, ele e essa população que vivia ali no Rio de Janeiro e essa população ascendente de ex-escravizados trazia sua cultura e valorizavam a arte que eles trouxeram da África. Assim, eles reforçavam a cultura, a arte e a identidade com que eles vinham, ao invés de abandonar a sua história.
Então essa é a história do Heitor dos Prazeres. Aqui do lado você viu algumas obras dele e soube um pouquinho das curiosidades sobre ele. Se você quiser saber um pouco mais sobre outros artistas brasileiros, entra nessa playlist aqui, que tem um pouquinho sobre a Tarsila, sobre o Denilson Banil e muito mais. Até a próxima!